Um voo da Air Canada está numa corrida contra o relógio. Os pilotos sabem que tem um incêndio a bordo por causa da presença de muita fumaça, mas não conseguem identificar o local exato do fogo para combatê-lo. A fumaça está ficando tão intensa que os passageiros começam a passar mal e os pilotos não conseguem nem enxergar os instrumentos do painel. Desesperados para pousar o avião e evacuar todos os passageiros, os pilotos são obrigados a fazer uma descida de emergência. Será que eles vão conseguir pousar o jato antes que as chamas devorem o avião? Hoje nós vamos acompanhar o voo 797 da Air Canada. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. 41 passageiros e 5 tripulantes embarcaram em um DC-9 prefixo Charlie Fox Tango Lima Uniform em Dallas, no Texas. Era 2 de junho de 1983 e o voo 797 tinha como destino Montreal, no Canadá, com uma breve escala em Toronto. O primeiro trecho tinha cerca de 1.900 quilômetros, aproximadamente 3 horas de voo no DC-9. Mesmo em 1983, o DC-9 já era considerado uma aeronave antiga. Seu projeto tinha quase 20 anos e a McDonnell Douglas já tinha encerrado sua produção. Mas a aeronave ainda estava em uso em várias companhias aéreas ao redor do mundo. Esta aeronave, em particular, estava em serviço há 15 anos na Air Canada e já acumulava mais de 36 mil horas de voo. O DC-9 é um bimotor a jato de médio porte, fabricado a partir da década de 1960 pela então Douglas Aircraft Company, posteriormente McDonnell Douglas. Ele tem 2 motores fixados no cone de cauda e tem empenagem em T. O DC-9 e algumas aeronaves derivadas, como o MD-80 e o 90, é um dos maiores sucessos comerciais da aviação, com mais de 2.400 unidades produzidas. Mas 3 anos antes desse voo, esse DC-9 específico teve um incidente bastante sério. Após decolar de Boston, quando o avião se estabilizou em sua altitude de cruzeiro, a aeronave sofreu uma descompressão explosiva. Os destroços causaram danos extensos, destruindo componentes de controle de voo e outras peças críticas. Os danos foram tão graves que levaram meses para serem reparados. Os 2 banheiros traseiros e diversas fiações elétricas tiveram que ser completamente substituídos. Depois dos reparos, a aeronave voltou a operar normalmente. Mas os passageiros desse voo não sabiam nada sobre o histórico conturbado desse DC-9. O comandante deste voo era Donald Cameron. De 51 anos de idade, tinha uma imensa experiência. Já contava com mais de 13 mil horas de voo, quase 5 mil das quais no DC-9. Trabalhava na Air Canada há 17 anos e era piloto habilitado para várias aeronaves, incluindo o Constellation, o DC-3, o DC-4, o DC-8 e o próprio DC-9. No assento da direita estava o copiloto Claude Couimet, de 34 anos. Claude já estava na Air Canada há 10 anos e acumulava 5.650 horas de voo, sendo 2.500 no DC-9. Ambos os pilotos sabiam que esta aeronave teve muitos problemas, principalmente elétricos. No diário de bordo havia 76 registros de falhas elétricas ocorridas no último ano. Não era o currículo que um piloto ou passageiro desejaria ver no seu avião. Mas pelo menos para este voo as coisas pareciam estar funcionando normalmente. Sabe quando você tem um carro que comprou zero, mas parece que ele veio com todos os problemas do mundo? Quando eu era criança, meu pai brincava comigo dizendo que se o Corinthians perdesse no domingo, tudo que saía da linha de produção na segunda-feira tinha baixa qualidade. Era mais ou menos assim que os pilotos da Air Canada viam esse DC-9. Pouco depois das 4 horas da tarde, os pilotos ligaram os 2 motores do avião e começaram o táxi. Em cerca de 3 horas, eles já estariam em Toronto. Às 16h25, o voo 797 decolou. Eventualmente chegaram ao nível de cruzeiro 330, bem acima do mau tempo.
O céu ficaria ensolarado durante todo o trajeto, até que iniciassem a descida para Toronto. Cerca de 1 hora e 20 minutos após a decolagem, enquanto o avião sobrevoava Louisville, no Kentucky, os comissários de bordo estavam passando pela cabine, servindo comida e bebidas. O clima era descontraído, enquanto os pilotos comiam. Toda vez que eu falo sobre viagens internacionais, eu fico pensando como hoje é tudo muito fácil, né? Eu já morei nos Estados Unidos e naquela época, para qualquer viagem internacional, você precisava passar em casas de câmbio para levar alguma moeda do país. Tinha que levar cartão de crédito e muitas vezes só ia saber o tamanho da conta quando fosse pagar a fatura do cartão. Hoje é tudo mais fácil porque existe a conta internacional da Nomad. Você faz um Pix da sua conta em reais diretamente para a sua conta internacional. O valor é convertido em dólares pela cotação do dólar comercial, que é sempre mais interessante do que o dólar turismo utilizado pelas casas de câmbio. Você tem a segurança de não precisar levar dinheiro em espécie, mas caso precise, pode usar o cartão para fazer saques na moeda local. E o cartão da Nomad é aceito em mais de 180 países. E você pode ter tudo isso com atendimento em português. Mas sabe qual a principal vantagem? Imagina que você quer fazer uma viagem para os Estados Unidos no final do ano. E você fica pensando, tenho que comprar a passagem e fazer as reservas agora, com vários meses de antecedência. Mas e se na data da viagem o câmbio tiver subido muito? Tudo que eu gastar lá vai sair muito caro. Você pode comprar dólares com antecedência e deixar embaixo do colchão até a data da viagem. Mas não é uma opção muito prática nem segura, né? Mas com a conta da Nomad, você pode ir aos poucos transferindo recursos para a sua conta internacional. Aí você evita o susto na hora de pagar o cartão de crédito. Nem precisa correr o risco de carregar dinheiro em espécie. E de quebra, você ainda tem acesso a lugares incríveis, como a sala VIP no Terminal 3 em Guarulhos. E como a Nomad é parceira do Bora Voar, você pode usar o código Bora a Voar no cadastro da Nomad e ganhar um presente de até $20 de cashback. Basta abrir a conta utilizando o código que vou deixar na descrição e no QR Code aqui no vídeo. E realizar a primeira conversão de real para dólares dentro de 15 dias. Mas agora vamos voltar ao voo da Air Canada, porque lá as coisas não estão muito simples não. Enquanto os pilotos jantavam, foram interrompidos por sons de cliques. Eram 18 horas e 51 minutos e os pilotos olharam para o painel dos Circuit Breakers, atrás do comandante, para localizar a fonte do ruído. Circuit Breakers, ou simplesmente CBs, são um tipo de disjuntor utilizado em aviões, parecido com os que temos em casa. O comandante viu que 3 CBs haviam desarmado, justamente os que estavam relacionados à descarga de um dos banheiros do avião. O objetivo do CB é cortar o fornecimento de energia para um equipamento que está em curto, evitando que ele fique muito quente e possa pegar fogo. Os pilotos não sabiam por que os CBs haviam desarmado, e o comandante decidiu que banheiros funcionando eram um conforto importante para os passageiros e decidiu rearmar os CBs. Ele pressionou os 3, um após o outro, mas todos voltaram a desarmar imediatamente. O comandante Cameron pegou o diário de bordo do avião e começou a adicionar mais uma ocorrência à lista de problemas do avião. Após debater sobre as possíveis causas, os pilotos concluíram que um dos passageiros deve ter jogado um pano no vaso sanitário, entupindo e causando superaquecimento do motor de descarga, acionando os disjuntores como medida de proteção. Ambos os pilotos já haviam enfrentado problemas assim antes, e isso parecia fazer sentido. Mas lá no fundo da aeronave, atrás da parede de revestimento do banheiro traseiro esquerdo, o problema real estava crescendo. Enquanto o comandante Cameron tentava encontrar os códigos de referência corretos dos CBs para escrever no registro técnico, lá atrás o problema estava piorando. Às 19 horas, os pilotos decidiram pressionar os CBs novamente. O comandante empurrou cada um dos 3, mas, assim como antes,
todos imediatamente se desarmaram. Então os pilotos decidiram que o banheiro lá de trás ficaria fora de uso pelo resto do voo. Os pilotos se resignaram e voltaram a jantar, enquanto a aeronave começava uma curva à esquerda, sobre Louisville. Enquanto isso acontecia, um passageiro sentado numa das últimas fileiras alertou uma comissária sobre um cheiro estranho de queimado. Outros passageiros também perceberam. A comissária de bordo suspeitou que a fumaça estivesse vindo do lavatório traseiro e abriu cautelosamente a porta. Havia fumaça cinza bem espessa, do chão até o teto, porém sem nenhuma chama visível. Ela pediu a um colega que avisasse o comandante que havia um incêndio a bordo. Ao mesmo tempo, um membro mais sênior da tripulação pegou um extintor de CO2 para tentar extinguir o fogo. Ele prestou atenção especial às juntas entre a parede e o teto, de onde a fumaça saía, e a porta do compartimento de lixo, antes de fechar a porta do banheiro. Ele não tinha visto nenhuma chama e podia dizer que a fumaça estava, de fato, vindo de trás da parede. Não parecia ser um incêndio na lixeira, o tipo mais comum causado quando um passageiro coloca uma bituca de cigarro na lixeira do banheiro. Apesar de saber que o fogo estava atrás da parede, ele não tinha sido treinado sobre quais painéis do banheiro poderiam ser removidos ou destruídos sem colocar em risco componentes críticos da aeronave. Isso o fez hesitar em usar um machado de emergência para cortar o painel necessário para chegar ao fogo em si. Tudo o que ele sentiu que podia fazer era usar o máximo de extintor possível e, em seguida, fechar a porta para evitar que mais fumaça entrasse na cabine de passageiros. Então o banheiro estava cheio de dióxido de carbono, mas a fonte do fogo, em algum lugar atrás do painel do banheiro, permaneceu intocada. Como precaução, a tripulação de cabine moveu os passageiros em direção à parte frontal da aeronave e abriu as saídas de ar acima dos assentos. Para os pilotos, o primeiro sinal de problema veio quando um dos tripulantes chegou à cabine e disse que havia um incêndio no banheiro traseiro e que um de seus colegas havia ido apagá-lo. Um incêndio em voo é a pior emergência possível em uma aeronave. O histórico de acidentes mostra que, uma vez que os pilotos tomam conhecimento de um incêndio, eles têm em média 17 minutos para pousar antes que o avião fique incontrolável. Já fazia 11 minutos e meio desde que os CBs haviam desarmado. Se houvesse um incêndio, os pilotos não teriam muito tempo para colocar o avião no solo. No entanto, em 1983, incêndios não eram uma ocorrência muito rara, pois os passageiros costumavam jogar as bitucas de cigarros nas lixeiras. Essas lixeiras eram forradas com material à prova de fogo, e, de qualquer forma, a tripulação de cabine era treinada para apagar esses incêndios. Mas aqui ocorreu uma omissão importante de informações para os pilotos. A tripulação de cabine não mencionou a origem do incêndio, apenas que havia um incêndio. Naturalmente, os pilotos presumiram que se tratava de mais um incêndio na lixeira, provavelmente resultado de um cigarro descartado. Então, para confirmar essa suspeita, o comandante enviou o copiloto de volta para investigar. Quando o copiloto saiu da cabine, o comandante colocou sua máscara de oxigênio. Em 1983, a aeronave não estava equipada nem era obrigada a ser equipada com equipamento de respiração autônomo. Então, o copiloto teve que se virar enquanto se dirigia para a cabine traseira esfumaçada. Obviamente, sem esse equipamento, o copiloto não conseguiu nem chegar ao banheiro devido à fumaça espessa que agora se espalhava. Embora sua missão em si não tenha sido um sucesso, ele obteve algumas informações novas. Lá atrás, o chefe da tripulação explicou que não tinha visto a fonte do fogo enquanto tentava apagá-lo e que não parecia estar vindo do lixo. Isso mudou completamente a situação. Um incêndio na lixeira que pode ser visto e extinto é uma coisa, mas um incêndio que não pode ser visto não pode ser extinto. O copiloto voltou para a cabine determinado a retornar com óculos de proteção contra a fumaça.
para que pudesse, pelo menos, descobrir de onde vinha a fumaça. Ao retornar à cabine, o copiloto disse ao comandante que a fumaça era tão densa que ele não conseguia nem chegar ao banheiro. Ele sugeriu que começassem a descer imediatamente. No entanto, o copiloto omitiu uma informação importante. Os comissários de bordo relataram que o fogo parecia não estar na pia. Isso significava que o comandante ainda estava livre para concluir que o que estava lidando apenas um incêndio em uma lixeira, provavelmente de um cigarro. Mas antes que o comandante tivesse a chance de levar seu pensamento mais longe, o membro sênior da tripulação de cabine apareceu e disse aos pilotos que os passageiros haviam sido movidos para frente e que a fumaça parecia estar diminuindo. O copiloto olhou para trás e viu que a parte traseira do avião estava de fato quase livre de fumaça. Agora o comandante Cameron tinha muitas informações para assimilar, algumas contraditórias. Por um lado, havia tanta fumaça que o copiloto nem conseguiu entrar no banheiro. Isso sugeria a presença de um incêndio incontrolável. Por outro lado, a fumaça parecia que estava se dissipando, o que não é o comportamento típico de um incêndio incontrolável. A tripulação de cabine havia relatado que havia um incêndio e que eles haviam usado um extintor de incêndio para apagá-lo. Isso, combinado com o fato de que a fumaça agora estava se dissipando, deu ainda mais credibilidade à ideia de que se tratava apenas de um incêndio típico em um banheiro e não de um fogo incontrolável. Mas e os CBs? Por que eles haviam se desarmado? E se a origem real do incêndio estivesse de fato fora da vista, na fiação elétrica atrás ou embaixo do banheiro? Cameron tinha décadas de experiência de voo. Ele sabia que, de longe, a causa mais comum de incêndios em aeronaves de passageiros eram cigarros na lixeira. A opção mais segura neste momento seria alternar para um aeroporto próximo, mas as pessoas normalmente não avaliam informações de forma totalmente objetiva. Damos mais peso às evidências que apoiam a conclusão que já acreditamos ser a correta. Em psicologia, isso é conhecido como viés de confirmação. Diante de evidências contraditórias, o comandante se inclinou a acreditar que a fumaça era resultado de um incêndio na pia, que estava se apagando. Só para ter certeza, porém, ele mandou o copiloto verificar novamente, mas dessa vez utilizando a sua máscara de proteção. Quando o copiloto se aproximou do banheiro traseiro, o membro líder da tripulação de cabine disse novamente que a fumaça estava se dissipando ainda mais, confirmando sua suspeita de que havia ocorrido um incêndio na pia e que havia sido apagado com sucesso. Era verdade que a fumaça na cabine havia diminuído bastante, mas o que o comandante não sabia, e mais ninguém a bordo sabia, era que a diminuição da fumaça não era sinal de que o fogo estava diminuindo. Pelo contrário, o fogo estava aumentando. O fogo tinha ficado tão intenso a ponto de queimar a tubulação do banheiro e as linhas de ventilação, criando uma nova via de escape para a fumaça. Isso induziu todos a bordo a uma falsa sensação de segurança, no momento em que o fogo estava, de fato, mais intenso do que nunca. Mas com base nos relatos do copiloto e da tripulação de cabine, o comandante decidiu não iniciar a descida ainda. Já havia passado 15 minutos desde que os CBs desarmaram. Quando o copiloto chegou ao lavatório traseiro, colocou seus óculos de proteção contra a fumaça. No entanto, imediatamente ao tocar na maçaneta, descobriu que ela estava quente. Claramente, o fogo não havia sido extinto. O copiloto manteve a porta fechada e pediu à tripulação para não abri-la novamente. Naquele momento, lá na cabine, a luz de Master Caution acendeu, indicando que os sistemas elétricos do lado esquerdo da aeronave haviam falhado. Confuso, o comandante não assimilou as verdadeiras implicações dessas falhas. Havia um incêndio grave a bordo e agora ele estava queimando a fiação elétrica do avião. Mas o comandante, em vez de declarar emergência e iniciar uma descida imediata, ele informou ao controle de tráfego aéreo que o avião tinha um problema elétrico e pediu que aguardassem para obter mais informações.
O comandante tinha suas razões para pensar que o avião estava apresentando anomalias elétricas. Esta aeronave havia apresentado problemas elétricos repetidos ao longo do ano anterior, evidenciados pelos registros que ele tinha visto no início do voo. Mas dessa vez, o que o voo 797 estava enfrentando não era um problema elétrico comum, mas um incêndio que estava queimando a fiação de instrumentos importantes do avião. A próxima a ser danificada foi a fiação que alimentava o transponder. Os controladores não poderiam identificá-los na tela do radar. Menos de um minuto depois que o comandante Cameron disse ao controle de tráfego aéreo para aguardar, o voo desapareceu do radar. Felizmente, o controlador conseguiu mudar para um radar primário de backup, que funciona apenas com base no reflexo dos sinais. Depois de fazer isso, ele conseguiu ver o voo 797 novamente, mas ele só conseguia ver onde estava. Não tinha mais nenhuma informação sobre a aeronave. Até aquele ponto, a situação a bordo estava calma e os pilotos estavam no controle. Mas a partir daquele momento, a cada minuto que passava, os problemas do voo pioravam. Enquanto isso acontecia na cabine, o copiloto notou um membro da tripulação gesticulando para que ele retornasse rapidamente. O copiloto correu de volta, sentou-se e disse ao comandante que achava que eles precisavam descer imediatamente. O comandante sabia, pelo seu tom de voz, que a situação era muito mais séria do que ele pensava. E para reforçar isso, a luz de Master Warning acendeu, indicando perda de energia em ambos os barramentos elétricos de emergência. Agora os instrumentos mais importantes na cabine, os indicadores de atitude dos dois pilotos, começaram a falhar. O comandante disse ao copiloto para ativar o interruptor de energia de emergência, que direcionava a energia da bateria para esses instrumentos. Mas o avião agora só tinha energia elétrica suficiente para alimentar um pequeno número de sistemas. De fato, sem energia, o compensador do estabilizador horizontal na parte traseira do avião havia parado de funcionar. Sem ele, todos os comandos ficavam bem mais pesados. Isso significava que, quando ele precisasse apontar o avião para cima ou para baixo, teria que exercer uma força enorme no manche. Um incêndio descontrolado a bordo com múltiplas falhas de instrumentos, pela primeira vez ficou claro que era uma situação de vida ou morte. O comandante rapidamente trouxe os manetes de volta para a marcha lenta, puxou a alavanca do freio aerodinâmico e picou a aeronave. Cameron declarou emergência ao controle de tráfego aéreo, dizendo que havia um incêndio a bordo e que estavam descendo. O controlador disse a ele que o tinha no radar a 46 quilômetros do aeroporto de Cincinnati e perguntou se ele poderia chegar lá. A razão de planeio de um DC-9 é de 16,5 para 1. Portanto, um DC-9 poderia planar por até 160 quilômetros para descer de 33 mil pés. O problema era que Cincinnati estava perto demais. Cameron foi prontamente autorizado a descer para 5 mil pés. Conforme a aeronave cruzava a espessa camada de nuvens a 25 mil pés, a atmosfera a bordo tornou-se cada vez mais tóxica. Vapores começaram a entrar na cabine, não apenas da área do banheiro, mas também das emendas no teto da fuselagem e dos compartimentos superiores. A fumaça estava tornando o ar na cabine irrespirável. Conforme os minutos passavam, os passageiros ficavam desesperados, mas o comandante decidiu não liberar as máscaras de oxigênio, porque isso poderia piorar o fogo. Eles não teriam escolha a não ser aguardar o pouso e a evacuação. O comandante estava rasgando as nuvens no limite da VNE. A aeronave estava viajando a uma velocidade indicada de 310 nós. A perda de altitude era tão rápida que um instrumento que mede isso, o climb, chegou ao limite da escala, indicando que o avião estava perdendo pelo menos 6 mil pés por minuto. Era uma corrida contra o tempo, e ainda envoltos em nuvens densas, os pilotos esperavam conseguir ver o solo antes do pouso. À medida que a fumaça piorava, a tripulação decidiu que era melhor avisar os passageiros.
mas agora nem mesmo o PA estava funcionando. Então a tripulação de cabine começou a percorrer todo o avião, instruindo os passageiros sentados perto das saídas de emergência sobre como e quando abri-las. A situação já era bem crítica, mas ainda ia piorar. Como os controladores tiveram que voltar ao antigo radar primário para ver o voo 797, todos os aviões em suas telas passaram a ser indicados por um simples X na tela, sem as informações de prefixo de cada aeronave. Mas quando o controlador de Indianápolis transferiu o voo 797 ao controlador de aproximação em Cincinnati, este escolheu o X errado em sua tela de radar. Isso é importante porque, dada a posição e o rumo do voo, fazia sentido prepará-lo para um pouso na pista 36 de Cincinnati. Ele também disse ao controlador da torre em Cincinnati para preparar os caminhões de bombeiros para um pouso de emergência da aeronave na pista 36. Durante os poucos minutos em que conversaram com o controlador, os pilotos não tinham ideia de que ele pensava que eles eram uma aeronave completamente diferente. Essa confusão continuou enquanto a aeronave descia para o leste, em direção a Cincinnati, sem conhecimento do comandante, que estava ocupado pilotando a aeronave. O copiloto havia deixado a porta da cabine aberta para facilitar a comunicação com a tripulação. Mas agora essa decisão estava causando mais um problema. A fumaça estava entrando na cabine. Ao contrário das máscaras de oxigênio para passageiros, que são projetadas para serem usadas apenas em descompressão, as máscaras de oxigênio para pilotos formam uma vedação firme e podem ser configuradas de modo a impedir a entrada de ar ambiente e fumaça. Mas à medida que mais fumaça entrava no espaço apertado da cabine, tornava-se cada vez mais difícil ver os instrumentos. A carga de trabalho para ambos os pilotos era imensa. Eles não só tinham que preparar a aeronave para uma aproximação por instrumentos em um aeroporto no qual não planejavam pousar, mas também tinham que executar um checklist de emergência e procedimentos enquanto se comunicavam por máscaras de oxigênio, o que tornava mais difícil ouvir um ao outro. E enquanto sua cabine estava se enchendo de fumaça, eles tinham que fazer tudo isso em uma fração do tempo que normalmente teriam para se preparar para um pouso. Se demorassem muito, o fogo tornaria a aeronave incontrolável. Essa situação teria sido extremamente desafiadora, mesmo se tudo na cabine estivesse funcionando corretamente. Mas quando o voo 797 desceu a 8.000 pés, ambos os indicadores de altitude falharam, assim como suas bússolas e instrumentos de navegação. Esses são os instrumentos de voo mais básicos. Perdê-los ao voar em meio a nuvens espessas é o pesadelo de um piloto. Agora, o comandante Cameron estava voando quase às cegas. Os únicos instrumentos nos quais ele podia confiar eram o pequeno indicador de altitude reserva, seu altímetro para dizer sua altitude e seu indicador de velocidade no ar. Nesse ponto, o controlador finalmente percebeu que havia confundido o voo 797 com outra aeronave. Mas ainda havia um problema. O voo 797 estava a 8.000 pés, mas a apenas 8 milhas ao sul da pista 36. Portanto, estava muito perto para perder toda aquela altitude a tempo de pousar. O controlador precisaria vetorar o voo para uma pista diferente, então ele decidiu pela pista 27 à esquerda. Só para ter certeza de que o alvo em sua mira era de fato o voo 797, ele pediu ao comandante para virar à esquerda. Cameron fez isso e o controlador conseguiu identificar o avião com clareza. A falta de uma bússola foi outra falha importante. Sem bússola, os pilotos não conseguiriam receber instruções de direção do controle de tráfego aéreo para guiá-los até o aeroporto. O controlador teria que simplesmente dizer: vire à esquerda ou vire à direita, até que os pilotos conseguissem enxergar a pista. Os pilotos tinham que depositar sua confiança no controlador e em sua capacidade de dar-lhes instruções eficientes. Atrás dos pilotos, a tripulação da cabine distribuía toalhas molhadas para os passageiros respirarem.
Isso não fazia parte do treinamento deles, mas ajudava a filtrar a fumaça e os gases tóxicos. Eles haviam movido todos os passageiros para a frente da aeronave, longe da fonte do fogo. Mas àquela altura, nenhum lugar a bordo estava seguro. 5 minutos após iniciar a descida de emergência, o comandante Cameron finalmente conseguiu atingir 3.500 pés, mas ainda estava nublado e os pilotos precisariam descer mais. O controlador autorizou o voo 797 a descer para 2.500 pés e os direcionou para noroeste, em direção ao aeroporto. Mas o avião ainda estava viajando muito rápido. Cada segundo contava e o comandante Cameron estava disposto a manter a velocidade alta, mesmo que isso tornasse a desaceleração mais difícil. Perto do aeroporto, ele teve que recorrer à sua experiência para equilibrar todos os riscos que enfrentava, tentando fazer o que fosse necessário para colocar o avião no solo com rapidez e segurança. Parte disso envolvia não apenas pensar em como lidar com a aeronave naquele momento, mas também em que tipo de situação o encontraria no solo, se conseguisse pousar. O comandante sabia que, dada a velocidade de descida do avião, a cabine provavelmente ainda estaria pressurizada quando pousasse. Se esse fosse o caso, a tripulação da cabine não conseguiria abrir as portas e evacuar a aeronave. Então ele disse ao copiloto para despressurizar o avião, o que ele fez. As válvulas de saída de ar na fuselagem do avião se abriram e parte do ar tóxico da cabine saiu da aeronave. Mas a 3.000 pés não havia muita diferença na pressão do ar dentro e fora da cabine. Então a fumaça continuou a aumentar. Sem avisar o comandante, o copiloto desligou o ar-condicionado. Isso provaria mais tarde ser uma decisão totalmente equivocada. O ar-condicionado traz ar fresco para a cabine e o copiloto havia raciocinado que desligá-lo deixaria o fogo sem oxigênio, dando à tripulação minutos preciosos para colocar o avião no chão. Ele também imaginou que, dada a gravidade da fumaça, dificilmente poderia piorar. Ele tinha que tentar algo para reduzir a quantidade de fumaça a bordo. Mas, sem que ele soubesse, quando desligou o ar-condicionado, ele eliminou o melhor meio disponível de se livrar da fumaça da cabine e do cockpit. Agora não havia praticamente nenhum ar fresco entrando. A cabine começou a esquentar ainda mais rápido e gases combustíveis começaram a se acumular perto do teto. Por fim, enquanto desciam abaixo de 3.000 pés, o avião emergiu das nuvens. Finalmente, os pilotos conseguiram ver o solo. Mas era impossível ver o aeroporto, que ainda estava a 22 quilômetros de distância. Enquanto o voo 797 continuava sua aproximação, o controlador disse aos bombeiros para estarem prontos na 27 da esquerda, em vez da pista 36 previamente planejada. O controlador perguntou à tripulação de voo sobre o tipo de aeronave, número de pessoas a bordo e quantidade de combustível, o que seria uma informação útil aos bombeiros. Mas o copiloto disse ao controlador que não tinha tempo para isso agora. Cada segundo tinha que ser dedicado ao que agora se tornara a única coisa importante: pousar o avião. Os pilotos estavam inclinados para frente em seus assentos, tentando ler seus instrumentos através da fumaça. A transpiração do comandante estava fazendo seus óculos de proteção contra a fumaça embaçarem, tornando ainda mais difícil para ele ver enquanto voava com uma mão. Ele tinha que tirar a máscara com a outra, limpá-la enquanto a fumaça ardia em seus olhos e depois colocá-la de volta. A perda do compensador do estabilizador tornou os controles incrivelmente pesados, e enquanto os pilotos configuravam a aeronave para o pouso, abaixavam os flaps e reduziam a velocidade, Cameron usava o máximo que ainda restava de força física para manter o controle da aeronave. O controlador aumentou a intensidade das luzes da pista, mas mesmo assim ainda não era possível vê-la. Então, finalmente, com apenas 2 milhas para o fim, a pista ficou visível. O comandante abaixou o trem de pouso e estendeu os flaps ainda mais.
Ele sabia que teria apenas uma tentativa de pouso sem os instrumentos do motor funcionando. Cameron tinha que pilotar a aeronave totalmente baseado no feeling dos controles, mas isso era muito difícil, considerando que os controles estavam tão pesados. Ele sabia que se colocasse as manetes de potência em uma posição suficiente para manter uma velocidade normal de aproximação de 140 nós, ele seria capaz de pousar. Na parte de trás, os passageiros estavam tossindo e engasgando. Em uma tentativa desesperada de limpar a fumaça, o copiloto abriu a janela lateral. O vento soprava pela cabine a mais de 250 km por hora, tornando impossível para os pilotos ouvirem qualquer coisa. Eles fecharam a janela quase imediatamente. Então, o copiloto abriu a janela mais algumas vezes para dar ao comandante a melhor chance de ver a pista. Agora, a apenas algumas centenas de pés acima do solo, a qualquer segundo ele estaria pousando. Mas à medida que o comandante se aproximava da pista, outro problema surgia. Como a aeronave se comportaria após o pouso? Ela sairia da lateral da pista? E se as linhas de freio e os reversores de empuxo também tivessem sido afetados? Ela conseguiria parar na pista? A tripulação de cabine passou pelo corredor, instruindo os passageiros sobre como adotar a posição para um pouso de emergência. O acúmulo de gases combustíveis a bordo significava que um incêndio repentino poderia irromper a qualquer momento, incendiando todo o ar dentro da cabine, antes mesmo que alguém tivesse a chance de escapar. Finalmente, o DC-9 cruzou a cabeceira da pista. O trem principal tocou o solo, o comandante pisou no freio e estendeu os spoilers completamente. Mas o avião mal estava diminuindo a velocidade, pois havia perdido o sistema antiderrapante, e as rodas agora estavam derrapando. Os 4 pneus principais estouraram, mas finalmente o DC-9 conseguiu parar. Os pilotos imediatamente começaram a executar o checklist de desligamento de emergência do motor, enquanto a tripulação de cabine entrou em ação, abrindo as portas e gritando para que os passageiros se dirigissem às saídas. As equipes de bombeiros correram em direção ao avião, enquanto a fumaça saía pelas saídas que já estavam abertas. Cameron e Claude voltaram para a cabine para ajudar no esforço de evacuação, mas só deram alguns passos para dentro da cabine antes de serem empurrados de volta pela fumaça e pelo calor. Eles voltaram para o cockpit e abriram as janelas para escapar. O copiloto conseguiu sair, mas o comandante, exausto pelo esforço para pousar o avião e dominado pela fumaça tóxica, desmaiou em seu assento. Os bombeiros então jogaram espuma na janela do capitão, o que o fez acordar e foi o suficiente para que ele conseguisse escapar do avião em chamas pela própria janela. Já haviam se passado 90 segundos desde o início da evacuação e a fumaça e o calor se tornaram insuportáveis. 18 passageiros e 5 tripulantes já haviam deixado o avião. Então, sem aviso, o interior da cabine explodiu em chamas. Tudo e todos em seu caminho foram incinerados. 23 passageiros morreram imediatamente no incêndio. Na fumaça espessa, eles simplesmente não conseguiram encontrar a saída. Quando os investigadores começaram a examinar a aeronave, eles rapidamente descobriram que o fogo não havia começado na lixeira de bordo, tendo descartado a fonte de ignição mais óbvia. Os investigadores então se concentraram nos chicotes elétricos que haviam sido instalados juntos após o incidente anterior, quando a antepara traseira explodiu. No entanto, eles não encontraram evidências de curto-circuito. Os investigadores então concentraram sua atenção em um cabo abaixo do chão do banheiro. Parecia que o isolamento havia raspado 2 fios, permitindo que eles se esfregassem e criassem um curto-circuito. Por mais promissora que fosse essa pista, infelizmente, não havia como saber com certeza se esses cabos eram os responsáveis pelo incêndio. O que ficou estabelecido foi que o fogo se instalou atrás das paredes do banheiro,
e se espalhou entre a fuselagem externa e as paredes internas da cabine. Quando as portas foram abertas para a evacuação, isso permitiu que uma quantidade limitada de oxigênio entrasse na aeronave, o que alimentou diretamente o fogo. Mas agora que eles sabiam a causa, como os investigadores poderiam garantir que um acidente como esse nunca mais aconteceria? Para começar, eles recomendaram que os banheiros fossem equipados com detectores de fumaça, o que parece óbvio, mas que não era lei quando o acidente aconteceu. Eles também recomendaram que fosse instalada uma iluminação no chão dos corredores, que mostraria aos passageiros o caminho para as saídas do avião. Se isso tivesse sido implementado no voo 797, muitos outros passageiros teriam conseguido encontrar a saída do avião cheio de fumaça. E, finalmente, o treinamento sobre como lidar com fumaça e fogo a bordo mudou drasticamente desde o acidente. Agora, os pilotos são treinados para iniciar uma descida de emergência ao primeiro sinal de fumaça ou fogo. O diagnóstico sobre a localização e a gravidade pode ser feito durante o trajeto. Esses poucos minutos preciosos poderiam ter feito uma diferença crucial a bordo do voo 797. Essas mudanças, juntamente com muitas outras descritas no relatório final do acidente, melhoraram dramaticamente a segurança de voo hoje. Mas isso não significa que os incêndios durante o voo sejam coisa do passado. Infelizmente, eles ainda acontecem, mas agora as chances de sobrevivência são cada vez maiores. Gostou de ouvir a história do voo 797 da Air Canada? Então não deixe de assistir esse outro vídeo aqui no canal, que o YouTube acha que será do seu interesse. Então, bora voar?